giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Oi, gente, então mais ou menos para começar o vídeo eu vou mostrar minha organização. Eu só separei em post-it nessa lista porque o post-it foi pouco, né? Eu tinha feito essa lista primeiro. Aí, isso daqui tudo é o que eu tenho que fazer nessa semana de feriado, que é Semana Santa, e lá na USP não tem aula, porém os professores passam coisas pra gente fazer. Eu tenho aqui meu planner, mais ou menos as coisas que eu vou querer fazer e dividir os estudos e tudo mais, eu vou dividir ao longo da semana. Lembrando que quinta-feira eu vou dar aula, porque no cursinho da FFLast vai estar com aula normal, né? Então, aqui, inclusive, eu vou fazer os slides dos tipos e gêneros textuais e assistir um documentário para depois falar com os aluninhos. E se tem algum aluno do cursinho assistindo, gente, desculpa ser uma batata. Eu juro que com o tempo eu vou começar a falar melhor, tá? Eu sou, por incrível que pareça, eu sou tímida. Enfim. Aí fica a dúvida, tímida ou introspectiva? Eu considero que eu sou um pouco mais... deixa pra lá, gente. Um dia eu falo sobre isso aqui no canal. O livro que eu tô lendo recentemente, mas aqui é para descansar, é Ahsoka de Star Wars. Eu já tinha comentado aqui que fazia muito tempo que eu não lia nada de Star Wars. E eu ainda estou na página 237. Eu pretendo também essa semana ver se eu consigo terminar, porque a fonte é enorme, a história é bem corrida, é bem fluida a escrita da Johnston, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela. Enfim, é bem fluida, é bem divertido, e isso aqui é uma leitura que é pra mim me divertir, pra, sabe, descansar um pouco. Então eu leio pra descansar. Aí eu tô tentando ler Angústia do Graciliano Ramos de novo, tô tendo que começar do zero, porque fazia tempo que eu já tinha começado a ler esse livro, eu já tentei começar umas 2 vezes. Enfim, eu quero ler esse livro para trazer aqui uma resenha pro canal focado no pessoal do vestibular, porque Angústia do Graciliano Ramos está na lista da FUVEST esse ano também. Então aqui tem essa baguncinha de livros e organização e coisas que eu tô fazendo no momento e coisas que eu vou fazer ao longo dessa semana de feriado. Bom, eu vou fazer esse vlog de estudos e leituras e vocês vão me acompanhando enquanto isso. Eu espero que vocês gostem. Agora que eu fiz yoga, eu estou renovada. Essa semana já tem... Desde a final da semana passada, eu voltei a fazer yoga e eu tô me sentindo muito mais renovada. E é uma coisa que eu adoro fazer e praticar, que é o yoga. Então, pra mim, é muito especial. E, gente, eu acho que é isso, tá? Eu não vou falar mais nada nesse take, porém eu acho que ainda o vídeo continua, então continue assistindo. Até daqui a pouco. Meu lanchinho vai ser uma fatia de pão preto com pasta de amendoim e geleia de pimenta da Queensberry. Nossa, eu adoro pimenta, geleia de pimenta. E aqui é o meu chazinho de cidreira. Eu deixei ele um pouquinho, eu adocei um pouquinho. Geralmente eu não tomo chá adoçado, mas hoje eu adocei um pouquinho. Enfim, esse vai ser meu lanchinho da noite. Enquanto eu faço ainda mais umas coisinhas, vou trabalhar pro canal. E aí depois eu vou ler Graciliano Ramos.
Oi, gente, hoje é quarta-feira, já são umas 2h30 da tarde, acho que são quase 3. Eu tô fazendo esse take pra falar como tá usando os meus estudos, das minhas leituras, o que eu tô fazendo e tudo relacionado, né? Como eu tinha falado pra vocês, essa semana é feriado na USP, então Semana Santa a gente não tem aula durante a semana inteira, porém amanhã, que é quinta-feira, eu vou dar aula no cursinho da FEFEREST, porque lá as aulas ocorrem normalmente. E aí eu preparei a aula da próxima semana e andei dando uma estudada no documentário que a gente vai passar para os alunos, né? Eu e o meu colega, meu colega professor, não sei falar, porque no cursinho a gente divide a sala com outro professor, né? Então são 2 professores dando a mesma aula. Enfim, o documentário que a gente vai abordar vai ser Língua, Vidas em Português. É um documentário muito bom para se ter noção sobre a amplitude do português. É um pouquinho da história de como Portugal foi colonizando, não exatamente como foi colonizando, mas ter uma dimensão do Império Português e como o português é falado em diversos países, incluindo também no Japão. Mas enfim, né? Aí vai falar sobre a religiosidade, sobre a identidade nacional, identidade da língua portuguesa, como ela foi se modificando e como que ela vai absorvendo a cultura, como as pessoas expressam a cultura através da língua também, e quão é importante para uma identidade cultural a língua portuguesa, ou qualquer outra língua, mas no caso esse é o foco da língua portuguesa. Enfim, eu acho que é um ótimo repertório para quem tá fazendo vestibular também, porque aborda muita coisa, e dá para citar isso em redação também como repertório sociocultural. Enfim, dito isto, sobre os meus estudos, eu consegui fazer bastante coisa da minha lista de estudos. Agora o que eu vou estudar, que eu ainda não estudei, é sobre o formalismo russo, a teoria do método, do Ekbar. E eu tenho também 3 capítulos de um livro para ler, só que para literatura comparada, e eles estão em inglês, então eu acho que eu vou demorar um pouquinho. E eu quero abranger bastante coisa hoje, porque amanhã eu vou dar aula, então... E amanhã os horários estão muito quebrados, vai ser um pouquinho corrido pra mim. Talvez, se a biblioteca estiver aberta, eu não tenho certeza se vai estar aberta, eu não verifiquei. Mas se estiver aberta, eu posso fazer um log de estudos lá, ou eu faço na Letras mesmo, lá na Tia Bia. Enfim, segunda-feira eu terminei uma leitura que foi Ahsoka, do Star Wars. Esse é um livro canônico. Ahsoka vai contar sobre a vida, a história da Ahsoka Tano, que ela é ex-padawan do Anakin Skywalker. E vai retratar a parte do The Clone Wars, o final do The Clone Wars pro início do Rebels, e como que a Aliança Rebelde foi surgindo, a importância da Ahsoka e do senador Bail Organa. Pra quem não sabe, o Bail Organa, ele é o pai adotivo da Leia. Enfim, esse é um livro de Star Wars que vale a pena. Faz muito tempo que eu não leio um livro de Star Wars, e poder ler assim, por diversão, por lazer, é uma coisa muito leve, maravilhosa. Enfim, eu não vou falar muito sobre esses livros que eu li, que eu terminei essa semana, porque vai ter vídeo sobre todas as leituras que eu fiz em abril, que eu vou fazer no decorrer desse mês, e no final do mês eu vou falar de todos eles e fazer uma resenha, um vídeo com resenha de todos eles. Porém, nenhuma resenha, ela mostra a totalidade da obra, ela não abrange tantas coisas. Então, se eu tô falando de um livro é porque ele merece, ele precisa ser lido, e vocês precisam ler ele, degustar, ter essa aventura pelas páginas. E claro que eu acho que muito da literatura, ela transborda as páginas, né? Pelo contexto histórico, social, socioeconômico, filosófico também, o que está trazendo aquela leitura. Mas no caso de Star Wars, a gente não precisa ir tão a fundo. E esse livro aqui, ele é uma história simples, não é muito complexa, também a linguagem não é complexa, então eu considero que seja um livro fácil de ler em inglês também. Mas essa edição aqui é em português. Outra leitura que eu terminei essa semana, terminei ontem, terça-feira,
foi Morte, que é uma HQ do Carlos Ruas em conjunto com Guilherme Bon. E vai contar a história desses amigos aqui, que eles já são idosos. E a morte vai chegar para eles, como a morte chega para todo mundo. Porém, acontece uma coisa que muda drasticamente o rumo das coisas. Eu não vou contar muito sobre ele aqui, principalmente sobre a sinopse. Vou contar no fim do mês para vocês. E é uma HQ que ela traz um pouco, ela é bem reflexiva nesse quesito de aceitarmos a morte, aceitar que as coisas têm começo, meio e fim, e que não necessariamente é um fim em tudo, né? Aqui também traz, como é o Carlos Ruas, sempre vai trazer algum contexto religioso, antropológico, né? De religiões e visões diferentes. Então, foi uma HQ, assim, bem gostosinha de ler, e é muito bom ler coisas nacionais também. Enfim, aí, o que eu tô fazendo? Me organizando a semana com o meu planner. Eu mostrei ele no começo do vídeo pra vocês. Eu não sei se eu vou mostrar mais algum take dele. E eu tô colocando as coisas que eu tenho que fazer aqui neste caderno. E uma das leituras que eu quero fazer ainda esse mês, pra fazer análise, tudo bonitinho, resumo, e poder fazer talvez até algum material para deixar disponível, é Angústia, do Graciliano Ramos, que é um livro excepcional e tá na leitura na lista de livros da FUVEST. Eu travei aqui. Tá na lista de leitura da FUVEST. É um livro excepcional. Eu tô tentando ler pela terceira vez. É porque dessas 3 vezes que eu tentei ler, eu não consegui chegar ao final. E agora eu vou ter que começar tudo de novo, porque eu quero fazer uma resenha completa, tanto aqui no canal quanto lá no blog. Eu tô muito feliz de estar voltando a fazer yoga desde o final da semana passada, porque yoga pra mim me ajuda muito a relaxar e a controlar a ansiedade e outras coisas também. É uma conexão pra mim, tanto com o meu próprio corpo quanto espiritualmente, então tem todas aquelas pegadas magísticas e místicas. Hoje eu não consegui pegar tanto nos estudos, mas agora à tarde eu vou estudar. Eu pretendo estudar muito e vocês vão me acompanhando enquanto isso, porque é muita coisa que eu tenho que fazer da faculdade. Enfim, e eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo e não deixem de comentar se vocês estão gostando, se vocês estão estudando, como tá o ritmo de vocês e se vocês leram algum dos livros que eu estou citando nesse vídeo aqui. Bom, gente, eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui mesmo, mostrando que eu tava estudando em Literatura Brasileira 3, que eu tava fazendo um fichamento, um resumo dos textos que eu tava lendo. Na realidade, eu tô lendo o livro inteiro, que é Os Devaneios do Caminhante Solitário, do Jean-Jacques Rousseau,
E Rousseau, para quem não sabe, além dele ter influenciado a nossa política moderna, tanto liberal quanto muitos quesitos do socialismo também, enfim, várias outras coisas, filosoficamente também, Rousseau influenciou muito a nossa literatura, principalmente a escola literária romântica. E quando eu falo a literatura, eu tô falando a literatura de forma geral, porque muitas características desse livro, eles estão presentes na escola literária romântica, então eu acho isso super interessante. E como eu já tinha falado para vocês lá no vídeo anterior sobre a Unesp, na Livraria Unesp, que eu tô em parceria esse ano, o canal tá em parceria com a Livraria Unesp, então aproveitem que a gente também tem código de desconto de 15% nas compras online ou também nas compras na loja física. Enfim, como eu tinha comentado pra vocês, eu tô vendo muita coisa sobre o romantismo, porque agora em literatura brasileira 3 a gente tá estudando escola romântica e tem muita coisa que a gente precisa estudar antes de ver a nossa própria escola romântica. Então a gente precisa ter um background sobre o romantismo, quando ele surgiu, quais são os principais livros, os principais autores, as principais características, da onde veio, quais são as principais vertentes, para depois a gente estudar o romantismo, como ele chegou no Brasil, quais são os principais autores românticos aqui no Brasil, da onde vem esse estilo que muitos autores usam, né, usaram no caso, usam atualmente, meu Deus. Amando estudar literatura brasileira, eu consegui adiantar muita coisa de literatura brasileira 3. Nesse período de folga, nessa semana de feriado, eu tô conseguindo atualizar bastante coisa. Enfim, eu ainda tenho muita coisa para ler, tanto de literatura brasileira quanto de correntes críticas, literatura comparada e outras coisas mais. E eu preciso também agora começar a procurar algumas coisas sobre o Cesário Verde, que é um poeta português do século XIX. E eu tô precisando ver porque eu vou fazer um seminário na faculdade sobre ele, eu e o meu grupo. Enfim, tem muita coisa boa, coisas maravilhosas que estão acontecendo na faculdade e vocês estão me acompanhando nessa trajetória. E o próximo vídeo também pretendo trazer vlog de estudo para vocês e mostrar um pouquinho mais da USP, mostrar um pouquinho mais da USP e mostrar também um pouquinho dos meus estudos dentro da universidade e as matérias, as coisas que eu tô dissecando dentro da universidade. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.